Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Antes de ser crucificado, disse: um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vós esclarecer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionar outros sim as minhas vestes. E é por isso que ainda sou o rugir das porcelas humanas, o grunhido dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, Senhor Deus, eu reassumi a antiga indumentária, túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador, estava aludindo à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. Henri é meu novo nome. Só os ignorantes, obstinados em afrontar meu Pai, Senhor e Deus, continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais,
porque eu só vos falo, porque eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Amanhã, meus filhos, é o dia, meus filhos do coração, é o dia que uma grande multidão, uma grande massa de humanos comemora o Dia das Mães. Né? Eu diria que, para mim, na minha visão metafísica, todos os dias são os Dias das Mães. Então, elas não careceriam de que tivesse um dia só para comemorar. Essa é a minha visão, que os homens, os seres humanos, que deveriam amar suas genitoras todos os dias e honrar, obviamente, se elas são honoráveis, né? Então, amanhã é um dia que comemora o Dia das Mães. Eu, na minha condição, na minha visão, olho para todas as mulheres como minhas filhas, minhas mães, e eu as amo por todos os dias. Jovem, velha, gorda, magra, formosa na estética, desprovida. Na minha ótica, as mães deveriam sim ser amadas todos os dias. Mas, de qualquer maneira, quando eu pedir a bênção ao Pai no final do programa, eu lembrarei de que sirva ela para todas as mães, e principalmente para aquelas que estão sofrendo as agruras da miséria que lhes foi imposta por governantes que desgovernaram o Brasil. Tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do Christian Evans, de Porto Velho, Rondônia. Saudações, Henri. Gostaria de saber os significados dessas duas passagens bíblicas. Em Êxodo 33 a 20 diz: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Já em Salmos 18 a 8, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Pelo contexto bíblico, poderia retratar Deus como um ser draconiano, reptiliano? Em primeiro lugar, sou forçado a reiterar uma vez mais, respondendo essa pergunta, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, parábolas, metáforas e até charadas. Só com a anuência do Altíssimo, alguém pode entender a Bíblia, pode compreender o significado místico das histórias que lá atravessam séculos. Então, Deus não é um ser draconiano, como ele falou, nem tampouco um ser que odeia, um ser que sente raiva de alguém. Não. Deus é bondoso e Ele é tão perfeito que Ele não precisa sentir nada de negativo contra ninguém, porque Ele é onipresente. Então Ele vê o que se passa contigo, onde quer que estejas. Ele sabe o que se passa contigo, porque Ele vivifica cada célula de teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então, quanto a que na Bíblia está escrito, como eu disse, é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas, metáforas. Então, ele não é que todos os seres que conseguiram ou conseguirem ver a face de Deus, e todos que não conseguiram ver a face de Deus, em primeiro lugar, nunca vão morrer, porque a morte não existe. Em segundo lugar, todos um dia vão desencarnar. Por isso que eu disse, há que se pedir ao Pai o dom da assimilação, da compreensão, para entender essas palavras. Quanto à fumaça, o que ele fala? Fumaça, fogo. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Pode ser visto como uma metáfora. Em primeiro lugar, quem viu que saiu das narinas? Leia de novo esse testemunho. Assim, já em Salmos 18 a 8, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Pelo contexto... Uma metáfora de Davi, Salmos de Davi, uma metáfora, porque muitas vezes
nos tempos de Davi, Salomão, enfim, lá atrás, nos tempos bem lá atrás de Abraão, falava-se, tinha que se falar muito em metáforas, em fábulas. Como eu acabei de explicar na minha reaparição aqui, que eu disse há 2000 anos que muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora, que era aquela época. Como agora mesmo, tenho muitas coisas a dizer que eu não posso falar ainda. Muita coisa. Não posso falar sobre a atômica nuclear, só o que eu falei já bastou para me odiarem bastante. Não pude falar há 2000 anos, só porque eu ensinei os seres humanos que não precisavam participar de nenhum ritual folclórico para comunicar-se com Deus, que com simplicidade no aconchego do teu quarto, com a porta fechada, tu fala com o Pai, eu disse. Quanto ódio gerou no cérebro dos donos de cabresto da época. Agora mesmo, de novo, quando eu reitero de novo, eu digo, olha, se eles pudessem, eles arrancavam essa página da Bíblia. Se os donos de cabresto pudessem, eles arrancariam essa página da Bíblia, está escrito em Mateus 6, versículo 6, que eu disse para orar no quarto com a porta fechada. Quer dizer, eu não disse para ir na igreja, não disse para ir em nenhum lugar onde a poluição sonora salta aos olhos. E onde muitos vão lá e nem voltam depois para casa, como já vi pela televisão, pela mídia, são às vezes assaltados na rua. As igrejas, quando os seres humanos se acordarem, graças ao aparecimento da web, da net, as igrejas vão ser esvaziadas. Os seres humanos vão compreender o significado das palavras que enunciei há 2000 anos. E daí compreenderão também que para falar com o Pai não carecem de ir lá pedir autorização para um pecador que se diz pastor. Quem ungiu os pastores? Quem? A pergunta que eu não quero calar. Usam o meu nome antigo obsoleto Jesus. Aleluia, Santo Jesus tem poder. Mas quem é que ungiu eles? Quem lhes delegou poder de pastor? Quem? Um outro homem que também é um impostor, que chantageia o dízimo do salário do povo e que se diz pastor. E quem é que diz que pode se estabelecer um preço para sacramento? Se lá em Mateus 10, versículo 8, está escrito que eu disse, dai de graça o que de graça recebestes. E hoje em dia até chave maledita, vela, cebosa, óleo vindo lá da... Sabe aquele óleo que não presta mais? Eles pegam, dizem que é ungido e vão vender a peso de ouro. É óleo assim que, sabe, que já fritou e tal, já não... Botou numa lata lá e bota um pouquinho. Olha, aí se diz, mas como esse óleo já foi usado? Sim, justamente Jesus que usou. Pronto. Óleo de Jesus. Pronto. Olha só, veja meus filhos, onde fomos parar? Eu vejo na televisão, eu nem olho mais, cansei de ver, mas tem um mentiroso lá, rato roedor suado, que fica gritando, mostrando, falando, e no final ele diz na cara dura que precisa de dinheiro para pagar o espaço. Na cara dura. Rato roedor suado. E daí tem quem crê. Tem quem vai lá, é mesmo. Principalmente eles pegam nas madrugadas, quem não tem sono, que está na insônia, eles pegam. Pessoas que estão aposentadas. Né? Então, de qualquer maneira, reitero uma vez mais, nada acontece na Terra, nada, absolutamente nada, sem o consentimento do Pai. De Deus, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, se esses falsos profetas existem, e eles existem, a rodo, está se cumprindo o que eu falei há 2000 anos. Ai, vigiai que ninguém vos engane, eu disse, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, e até mesmo os eleitos, se possível, fossem. Mateus 24, versículos 5 e 24. No 5 é que está, que eu disse que eles diriam meu nome. E fazem prodígio.
enganam com emissoras de rádio, enfim, vivem nababescamente as custas de esfolar os que trabalham. Cada um tem seu avião particular, tal, etc. Então, mas está tudo previsto, eu falei que ia ser assim. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque antes de mim muitos virão em meu nome, e vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, pode ver? Em nome de Jesus, aleluia. Nenhum deles disse, não, o nome, Jesus vai vir com um nome novo, como está em Apocalipse 3, versículo 12, lá no finalzinho está, que eu viria com um nome novo. E se eles furam, também pudessem arrancar essa parte da Bíblia. Então é isso, mas olha os porcos grunhem, os cães latem, e o Henrique Cristo reaparece para a humanidade, com um nome novo, o nome que paguei com o meu sangue na cruz, que tenham todos a minha paz, meus filhos. Gabriel Olivares, de São Mateus, Espírito Santo. Olá, mestre. Gostaria de saber sobre essas entidades denominadas de incubos e sucubos, responsáveis por seduzirem homens e mulheres a praticarem atos sexuais enquanto estão dormindo, ou seja, na paralisia do sono. Esse é o nome. Deram já tantos nomes para os demônios. É um nome que deram para o demônio que atua na área masculina e outro demônio que atua na área feminina. Não me lembro bem o que quer dizer. Um é o sexo masculino ou feminino, agora não lembro no momento. Então é apenas mais um nome que atribuem ao demônio, que vem na calada da noite, traduzindo em miúdos, de madrugada, o espírito sai do corpo, o espírito dos que estão me ouvindo vai em sonho visitar pessoas, etc. E às vezes o espírito estando ausente do corpo, o eu maior, fica só o eu menor que mantém o sangue quente. Aí ele consegue entrar ali, porque o titular não está ali. E daí faz aquilo que cientificamente convencionou chamar possessão noturna, uma coisa assim. E daí deram um nome para enaltecer o agente das trevas. Um nome esotérico, segundo me consta. Mas tudo isso pode ser evitado. Qualquer um pode se esquivar disso. Pode, sim, desses demônios noturnos, se lembrar do que eu disse, orar ao Pai antes de dormir. Tem que orar no mínimo 3 vezes por dia. Também não fica rezando o dia inteiro, que isso desagrada a Deus. Mas reza de manhã, quando vai acordar para ter um bom dia, de meio-dia, porque a outra parte do dia também quer estar bem. E de noite, para dormir bem, invoca o Pai. Ele te vê, te ouve e te cobre com as bênçãos dele. Aí teu espírito saindo do corpo, que tu nunca sabe quando vai sair, quando não vai, fica protegido. Porque o problema todo é que os demônios, eles atuam no lado do inconsciente. E quando tu está dormindo, tu ficas, obviamente, exposto se tu não invoca o Pai, se tu não te protege, não pede ao Pai uma proteção para ter um bom sono, uma boa noite. Daí ficas à mercê desses espíritos que são mais um nome nominados de sucubo e incubo. É isso? Incubos e sucubos. Isso, incubos e sucubos. Eu não lembro, faz uns 40 anos que eu li qualquer coisa que me trouxeram sobre isso aí, mas é mais ou menos isso, né? Isso, sabe, se fosse para contar os nomes que já deram para o maligno, né? Mais moderno o nome dele, já agora até obsoleto também, era Cajó, era Kirila, era... muitos nomes, né? Parece que tem até uma linha que chamam ele de Exu, né? Na tradução africana, e aí por diante. Então, mas eu não estou aqui nem preocupado em decifrar o nome dele, só respondi a pergunta, para que ele entendesse o que é. E aproveito o ensejo desta pergunta para falar que esses dias eu dei uma entrevista para um jornalista muito competente, e que ele depois disse para minha discípula aqui que ele é ateu, mas que gosta de ver minha missão e tal. E que eu digo sempre para ele, se estiver me ouvindo, e para todos os ateus que estiverem porventura me ouvindo, que o ateu que é ateu porque não quis se submeter
aos ditames desse deusinho genérico que inventaram, esse deusinho que tem mãe, ele está muito mais perto de descobrir Deus do que os que são fanáticos de alguma religião. Porque quando ele é ateu graças a Deus, quer dizer, graças a Deus que protegeu ele contra os falsos profetas, contra as religiões. Daí o dia que se encontram comigo, me questionam pessoalmente, eu que vivi até de 69 a 79, só falando do cosmos, que até então não sabia que cosmos e Deus são uma só coisa. Só no jejum que ele se revelou para mim. Então, quando eles vêm me encontrar, quando eles têm tempo, eu também, para responder-lhes as questões, e me fazem, eles começam a vislumbrar uma perspectiva mística. Começam, porque independente de crer ou não em Deus, ele continua existindo, né? E não é muito difícil descobrir Deus. Basta estar livre das alienações religiosas que servem para te impedir de vislumbrar o eterno. Tenham todos a minha paz. Sérgio de Apucarana, Paraná. Mestre, tudo posso naquele que me fortalece? Claro, se tu estiver a serviço do bem, tudo pode a serviço do bem. Porque o Pai não vai te fortalecer para tu fazer a obra do mal. Se estiver a serviço do bem, Ele sempre abrirá nova janela, nova porta, para tu transitar serenamente. Sempre que alguém estiver a serviço do bem, pela lei natural da atração, as energias positivas se acercam e fortalecem cada filho de Deus que segue a instrução rigorosa que deixei dos milhanos de que forma orar e que no quarto com a porta fechada. Tenham todos a minha paz. Marcelo de Bauru, São Paulo. Saudações, mestre Henri. Gostaria de saber quando o Senhor jejuava 2000 anos no deserto, quando foi tentado por Satanás, que está em Mateus 4, quem era esse suposto maligno? Interessante. Olha, meu filho, essa pergunta vem a calhar, porque eu preciso sim fazer os seres humanos se conscientizar. Muitas vezes já falei, eu vou falar de novo, até ter certeza que todos já entenderam. O demônio, o maligno, não é um macaco com rabo e chifre, que tem um tridente na mão que vem te espetar no fogo do inferno. Isso é uma lenda, um folclore inventado pelos religiosos que querem justamente esconder a verdadeira essência do demônio. O demônio é um corpo sutil que ele vem sim quando alguém está jejuando. Quem quiser saber como é que ele atua, mas se for jejuar, tem que lembrar do que estou falando e se prevenir, porque senão ele te pega de surpresa e se aposta do teu corpo. Então jejuar é muito perigoso se alguém faz jejuar, sim, por jejuar, sem ter essa consciência que quando o corpo não está se nutrindo, obviamente que o corpo físico fica mais débil, mais fraco. E daí que ele vem. Então não era um demônio com tridente, e sim um espírito maligno que procura, que prevalece de alguém que ele considera fraco. E não precisa nem estar jejuando para ele se apossar. Entende? Ele pode se apossar de qualquer um que estiver fraco na comunicação com o Pai, fraco na consciência de Deus. Aí ele vem, enche a cabeça de uma pessoa, às vezes, de porcarias, que depois ele dá gargalhadas sonoras. Então, há 2000 anos, como o demônio sabia qual era a missão, que eu estava sendo preparado, então ele veio primeiro me testar, que eu transformasse as pedras em pão, que ele viu que eu estava com fome. O demônio, o demônio é extremamente inteligente.
E Deus permitiu que ele fosse assim, para servir de instrumento de purgação dos terráqueos, para eles até aprender a identificar ele e se esquivar. Então ele veio me oferecer que eu transformasse as pedras em pão. Que disse, não, nem só de pão vive o homem. Depois veio me oferecer o império do mundo. Lá onde eu estava jejuando, não tinha uma enorme torre onde eu podia olhar os prédios, os impérios do mundo, que aliás nem tinha tantos como agora. Ele veio e me fez eu ver, me tentou que se eu me curvasse para ele me daria poder terrenal. Daí eu respondi sim, essa passagem é sim real, verdadeira, que eu estava a serviço do Senhor, que não sucumbiria à promessa dele, que eu tinha consciência de que estava aqui na terra unicamente para ser regente do reino de Deus. Naquela época, para falar, preparar a humanidade para a posteridade. E agora retornei aqui com a missão de meu pai, que disse que tenho sim, que dar ocasião do reino de Deus se consolidar na terra. E é por isso que estou há tantos anos. Ano que vem vai fazer 50 anos de vida pública e 40 que eu estou falando em 2 continentes e agora pela web ao mundo inteiro, que sou o mesmo de ontem, hoje e sempre. Então ele mandou, quando eu cheguei aqui em Brasília a primeira vez, em fevereiro de 1980, quando eu abri a janela do Hotel das Américas, ele disse, olha aqui é Nova Jerusalém. Depois, quando o reino estabelecido na terra, oficializado, tu vens transferir para cá a sede do meu reino, disse o Senhor. E tanto é que quem quiser pode pesquisar nos estatutos da SOST, que foi no ano 1982 que ele foi oficializado. Lá está escrito que cumpriu uma promessa, uma ordem do Pai, de estabelecer o reino de Deus na terra, que a sede definitiva seria na Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, que é Brasília. E este é o registro, a primeira oficialização. O reino de Deus foi instituído dentro da Catedral de Belém. E depois ele foi oficializado em Curitiba, em abril de 82, e transferido para cá em maio de 2006. Aí cumpri essa parte do Senhor, entende? Agora o restante, o tempo é o aliado maior do Filho do Homem. O restante, como está previsto, que muitos são chamados de poucos escolhidos, que quem escolhe é meu pai, como está previsto que eu terei o cabelo branco da cor da neve, quando toda a humanidade vai saber que estou na terra. Por enquanto podem grunhir os porcos e latir os cães, podem usar e abusar de vender coisas em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Mas quando chegar na hora do Senhor, então não sobrará pedra sobre pedra. As vendas cairão dos olhos e todos começarão a entender que foram enganados. E daí também terá se cumprido essa parte que está prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, que a princípio o Filho do Homem seria rejeitado por sua geração. Aí então vai se cumprir a outra parte que está escrito na Bíblia, que eu disse que eles viriam a mim, aí os donos de cabeça vão todos na minha direção. Vão dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome expelemos demônios, Senhor. Senhor, Senhor, em Teu nome curamos os enfermos, Senhor. Vão vir na minha frente. E eu lhes responderei em alto e bom som, como está previsto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Então, por que eles viram a mim? Por mim? Não.
Eles viram a mim coagidos pelas ovelhas enganadas que dirão para ele: mas espera aí, você não dizia que era servo de Cristo? Quando as vendas caírem nos olhos, eu vou dizer: você não vai nos levar lá? Nós te damos o dízimo durante 30 anos, 40, você não vai nos levar lá para ter a bênção pessoalmente do Cristo? E a hora que eles serão coagidos a tentar vir a mim. Mas é claro que eu terei que dizer o que falei que ia falar: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que tenham todos a minha paz. Carlos, dos Estados Unidos. Por que amaldiçoou a figueira só porque não tinha figos, sabendo que não era época de figos? O que você queria ensinar para os discípulos com esta atitude? Olha que inteligente a pergunta. Ele já perguntou querendo saber. Tá? Ele não perguntou julgando, disse por quê. Daí é simples, explico. Que o meu pai me fez saber e dizer para quem estava em volta, simboliza o que eu falei, que toda árvore que não der bom fruto será arrancada fora. Então, em vez de arrancar, proferir uma sentença para a árvore que não tinha fruto, mas não que ela não ia. Isso simbolizava, quem quiser entender, entenda, respondendo a pergunta, que qualquer árvore que aqui não dá bom fruto, no sentido simbológico da palavra, são seres humanos, que só ficam querendo parasitar, que não fazem nada, serão então desprezados por Deus. O que é a maldição? Quem adivinha? O que é a maldição? A maldição é o desprezo de Deus. Se o meu Pai, Senhor e Deus, que é o que dá vida, o onipresente, onisciente e onipotente, abandonar a pontinha do dedo de alguém, aquela pontinha do dedo, só a pontinha do dedo, estou dando um exemplo, vai necrosar. Então a maldição, assim como desgraçado também desgraçado. O que é um desgraçado? É alguém que não tem graça nenhuma. Não tem graça, no sentido etimológico da palavra. Desgraçado, não tem graça. Entende? Pensem nisso. Ninguém é obrigado a crer. Mas eu sou o verbo de Deus. Ele me mandou aqui para explicar certas coisas. Então, maldição é alguma coisa ou alguém que não tem a graça da onipresença de Deus. Porque Ele é onipresente em todo lugar e tal. Mas quando o Senhor, que Ele tem as razões dele, considera que um lugar, uma cidade, uma coisa, não merece a bênção dele. Daí ele continua onipresente, mas em forma de maldição, ou seja, o desprezo de Deus é a maldição. Deu para entender? Eu sou servo de Deus, não sou Deus. Tem muita gente que confunde as coisas e pensa que eu não sou. Eu sou servo de Deus. Eu vivo só para servir o Senhor. Não tenho nenhum interesse aqui na terra. Nenhum. A Polícia Federal investigou meu passado, meu presente. Enfim, ela sabe que eu não possuo bens materiais, que nunca vou possuir. Meus filhos. Agora, nada que eu sou contra, não. E sim, eu, Henrique Cristo, não posso, para cumprir minha missão, não posso ter posse terrenal. Eu e os discípulos eclesiásticos que dedicaram suas vidas ao Senhor para ter a bênção do Senhor, para se sentirem equilibrados no reino de Deus. Agora, que eu peço todos os dias aqui, todas as vezes que eu venho aqui, a bênção para os filhos meus que vivem lá fora, para os beneméritos, que o Senhor os abençoe sobejamente, porque eles são as colunas do templo de meu Deus. Eles é que fazem, inspirado pelo Pai, a provedoria da casa do Senhor. Eles, inspirados pelo Pai, compreendem que o Pai, meu Pai, não é mendigo, por isso ele não pede nada, não é chantagista, por isso que ele não chantageia nada, e não é mercantilista, por isso que não vende nenhum sacramento. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Me perguntei do que vive então a Sost. Justamente, o Senhor inspira os filhos dele, e eles participam.
A maioria, a confraria do desprendimento, a maioria é anônima. Entende? Elas vão lá, clicam lá, tem a conta da SOST, elas clicam lá e dão a contribuição e sentem o regozijo de ter essa intimidade com o Senhor. É isso. Que seja feito segundo a vontade do Senhor. E aqueles que fizeram isso uma vez sentem, sabe, uma coisa dentro deles, um regozijo, que daí eles querem fazer de novo. Então, como o meu pai disse, eles estabelecem uma aliança com o Senhor. E mensalmente eles sentem aquela vontade de participar, dar para receber. E o Senhor é generoso. Tenham todos a minha paz. Lucas, de Belo Horizonte. Sou jogador de um esporte eletrônico chamado Dota, sigla para a defesa dos ancestrais. INRI, sou um pobre garoto órfão, minha única chance de sair da escravidão no momento é essa. Mas para isso acontecer, preciso de um time bom. E para tanto, preciso de pessoas boas. Mas nos dias de hoje só encontro Judas, gente que no meio do jogo só pensa em si mesmo. Diga-me, em tempos modernos, como separar o joio do trigo? Bom, a pergunta é essa: como separar o joio do trigo? Então, o restante da explicação que ele deu ali é outra coisa. Agora eu vou responder à pergunta, que é como separar o joio do trigo. Nesses tempos modernos que ele falou, nesses tempos que pela web se vê de tudo, né? Que a web é uma coisa inspirada por Deus para que se cumprisse e se cumpra o que está previsto sobre o Filho dele, que todo olho me verá. Agora, está bem claro isso, né? E agora, mesmo pelas ondas magnéticas, eu estou falando para o mundo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode clicar e ver o Filho do Homem aqui. Acontece, para separar o joio do trigo, todo sábado eu reitero de novo o que fazer para viver em harmonia com o Pai, sem perigo nenhum de ser enganado, de ser vítima de, como ele falou, de Judas Iscariotes. É simples. Vai lá no teu quarto, fecha a porta, invoca o Pai, aprende a orar o novo Pai Nosso, que é a oração mais poderosa que existe, que algum ser humano, algum Filho de Deus pode usar para conexão com o Pai. Ele vê o que se passa e te abençoa. Depois de fazer nessa invocação, daí tu pede para ele, além da oração, o que necessitas. Se for para teu bem, se for o melhor para ti, ele te concederá. Sim, se for o melhor para ti. Que eu sei coisas de pessoas que, porque ganharam na loteria, tem um que até foi assassinado. Então, pede para o Pai, se for a vontade dele, se o melhor para ti é isto. Daí pronto. Porque tem pessoas que às vezes não foram treinadas, preparadas para viver aqui na Terra, né? Digamos, com fartura. E daí gastam igual a liberdade que se gasta todo, depois fica sem. Nos anos 60, eu conheci lá em Lages, Santa Catarina. Vou ali ilustrar isso para que todos fiquem alertas. Em Lages, Santa Catarina, eu falava lá na Rádio Diário da Manhã e na Rádio Princesa. E na Rádio Clube, às vezes. Tem 3 rádios lá, né, que eu falava. E naquele tempo ainda vivia como profeta. Conheci um cidadão que era funcionário do Banco Estatal, Banco do Brasil. Veja bem como é perigoso a pessoa às vezes ganhar para perder. Então ele ganhou na loteria sozinho. Daí ele já, a primeira coisa que fez foi pedir demissão no emprego. Depois, claro, a primeira coisa que uma pessoa faz quando ela ganha na loteria, hoje em dia são mais cuidadosos, porque até já existem pessoas que foram assassinadas por isso. Aí ela vai comprar logo um carro, mais que um carro, e mais isso, e mais aquilo, e o genitor dele,
ex-funcionário do Banco do Brasil. Morava na sua casa lá tranquilo, que é onde ele nasceu, que era tudo. Ele foi lá e disse para o genitor, você agora que eu estou rico, você não precisa mais ficar morando aqui. Eu construí essa casa aqui para ti, pode vir morar aqui e tal e tal. Daí ele pegou e vendeu a casa do genitor. Só que essa casa ele comprou no nome dele. Aí depois, quando ele foi à falência, porque exagerou na prodigalidade, como filho pródigo, até o genitor ficou sem casa. Então, está vendo, meu filho, como às vezes se uma pessoa não sabe administrar sua vida, ela pode levar até os parentes para o precipício. E não é só esse não. Conheci vários outros casos. Um lá de Curitiba, que ganhou na loteria também, abdicou do emprego dele na Sanepar. E depois, né, meus filhos? Que tem todos a minha. Por isso que eu disse, pede ao Pai, se for da vontade que é para o teu bem, que Ele te abençoe, mas junto com os recursos, a inspiração para tu saber manuseá-los. Porque a mudança de condição social, muitas vezes, nem todos estão preparados. Nem todos. Aliás, aqui no Brasil, hoje em dia, dá para ver muitas coisas que aconteceram porque tinha pessoas que não estavam preparadas para viver uma realidade social diferente. No final do programa, quando eu peço ao Pai a bênção para todos, peço por todos os que estão sofrendo também, e também, principalmente, para as mães, que amanhã é o dia que comemoro. Para mim, todo dia é Dia das Mães, mas para a maioria, amanhã. Que tenham todos a minha paz. Flávio, de Pitanga, Paraná. Por que ele escolheu o Brasil para a reencarnação de Jesus Cristo? Tem explicação, digamos assim, geográfica, e tem explicação mística. O Brasil, mística, é porque o Brasil se situa no Novo Mundo. É um país continental, se situa no Novo Mundo, e meu pai me fez reencarnar aqui no Brasil. Podia ter sido em qualquer país do mundo, mas só ele sabe. E se eu explicar agora detalhadamente, nem todo mundo vai compreender, mas posso explicar que foi ele sim que decidiu, que escolheu, e como eu disse, podia ter qualquer lugar. E esse fez essa pergunta, como é o nome dele? É Flávio. Pois é, de Pitanga. Uhum. Pitanga. Paraná, né? Hã? Pois é. Então, ele, para fazer essa pergunta, porque ele entendeu. No futuro, a humanidade toda vai compreender o mistério. Assim como tem muita gente que diz para mim, o INRI, só lá em Brasília, onde só tem ladrão. Em Brasília, vem ladrões de fora aqui. Mas não é que necessariamente que quem nasce aqui é ladrão. E sim, vem os de fora, com gravata, vem aqui, vem com mandato popular, coisa assim. Claro, vem pessoas do bem também, de tudo. Aqui é a Nova Jerusalém. Agora, daí depois, quando chegar na hora do Senhor, haverá triagem. E também dizem que, por que Brasil? Na França, eu às vezes escutava, por que Brasil? Né? Quando descobriam que eu reencarnei no Brasil. E na América Latina também, em vários lugares, escutei pessoas de por que do Brasil? Porque o Senhor que escolhe onde o servo dele reencarna. E também já escutei muitas vezes, se ele fosse Cristo, o Brasil estaria isso, aquilo. O Brasil teria isso, aquilo. Deus, então aí é que está. Mas está previsto que a priori eu seria rejeitado por minha geração. Em Lucas 17, versículo 25 a 35. O Brasil está passando por uma grande metamorfose que eu tenho anunciado há muito tempo. Aqui no Brasil, para aqueles que não sabem, que nem nasceram lá nos anos 80, eu percorri o Brasil inteiro, capital por capital, falei nas praças públicas, nas televisões, nas emissoras de rádio, onde me convidavam eu falei, durante
desde 81 até dia 28 de fevereiro de 82. Percorri o Brasil todo. Já havia percorrido antes um bom trecho, mas daí por ordem do Altíssimo, eu desembarquei em Salvador, no aeroporto 2 de julho, que agora mudaram o nome por causa de um defunto, e percorri daí todo o Brasil, para compreender de perto, sentir de perto o povo da terra que Deus me deu como berço. Em Santa Catarina também, lógico, onde eu reencarnei, falei ao povo lá na Praça 15, tinha uma multidão comigo lá quando falei. Em Blumenau, onde eu tive minha aborrecência, ou seja, a idade do aborrecente, né? Até os 13 anos. Na Praça do Dr. Blumenau, trancou o trânsito. Daí uma autoridade disse assim, diga para o povo sair da rua. Eu digo, olha, vocês querem sair da rua? Não, então, esse é o momento deles. Daí dei a bênção depois, né? E assim por diante, em Indaial, na cidade onde eu reencarnei, falei na Praça da Bandeira, ficou repleta de gente, que eu dei uma entrevista numa rádio, na única rádio que existia naquela época lá, e estava repleto, tinha gente que veio a cavalo, de carroça, enfim, tudo isso, naquele tempo eu tinha ainda 33 anos, né? O tempo passou, meus filhos, e eu continuo o mesmo. Minha barba embranquece, mas eu em Cristo, a minha essência é a mesma. Eu, quando lá em Curitiba, cansei de desfilar na Rua das Flores, onde estive sediado em Curitiba durante 24 anos, a sede do Reino de Deus era lá, no Alto Boqueirão. Aí depois chegou o dia de vir para cá. Então, para aqueles que dizem que eu vim de Curitiba para cá, porque eu não deu certo lá, não. Está no estatuto, qualquer jornalista pode olhar lá no estatuto da SOST, que está lá escrito que a sede definitiva seria em Brasília. Isso está escrito desde 82. Está lá escrito que Brasília é Nova Jerusalém. Então não é, tem muita gente que diz, uma vez eu escutei uma mulher dizendo, ele não deu certo em Curitiba, e veio para Brasília. Não estou em busca de dar certo ou não dar certo, porque eu não sou negociante, não tenho plano nenhum para mim. Meu assunto é o meu Pai, Senhor e Deus, e o povo de Deus, que quando me ouve, começa uma nova vida. Aqueles que, obviamente, que entendem o que eu falo, têm todos a minha paz. Mário Jorge Videira Lopes, de Portugal. Bom dia, mestre. Eu gostaria de saber o que seria a vida abundante prometida pelo obsoleto Jesus. A vida abundante, né? Por exemplo, em todos os sentidos da vida abundante. Abundante com fartura, dentro de casa, comer, não para engordar, né? Para acumular tecido adiposo, e sim para ter saúde, abundante em recursos para viver na terra, e principalmente abundante de consciência divina. Que tu, há 2000 anos, eu disse, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a vida abundante alguém pode começar a ter quando ele adquire a consciência do eterno, quando ele vislumbra o eterno Senhor da vida, o eterno Senhor do destino. Daí ele passa a ter a vida abundante, sabe por quê? Porque aí qualquer coisa que ele ingere para comer desde que veio da mãe terra, desde que não foi contaminado com agrotóxico e estrangênico, etc., ele se sente bem, ele se sente com saúde. E aí por diante. Então a vida em abundância, abundante, inclusive para que ele tenha inspiração do Pai, para ver o que ele pode ingerir no corpo dele, para o corpo ter saúde e vida abundante. E principalmente a vida abundante é plena de espiritualidade, de energia cósmica, energia do Pai. Essa é a base fundamental da vida abundante. Quem tiver ouvidos, ouve. Quem tiver olhos, vê. Quem tiver cérebro saudável, raciocina e se despoja, se livra dos cadeados do raciocínio, que são os dogmas, que têm todos a minha paz. Albert Wesker, de Los Angeles.
Saudações, Henri. Diante do avanço tecnológico, será que um dia será possível habitar e povoar outros planetas, assim como pretendem com Marte? O senhor poderia me dar a sua opinião também sobre o homem ter ido para a Lua? Afinal, foi verídico ou não passava de mentiras contadas pela mídia? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que até os cientistas já sabem que se alguém for para Marte, não dá tempo para voltar. Até eles já sabem. Eu já vi na net isso. Então, às vezes, uma pessoa que está com preguiça de se suicidar aqui, ela pega e vai para Marte. Pronto. Como aquele lá da Austrália, ele foi para a Austrália porque na Austrália tem direito de se suicidar-se. Foi. 104 anos, se ele olhasse para o infinito, um cientista que infelizmente não encontrou, não descobriu Deus. Ainda assim que Deus misericordioso o tem em sua santa paz. Mas ele não descobriu Deus. E foi buscar, porque não tinha um ideal de vida. Olha, nós temos o nosso inesquecível Niemeyer, que era ateu, e que ele viveu 100 e poucos anos e até fumava. Olha que coisa. E ele, quebrando todos os paradigmas, e ele, eu não vou dizer agora, ele fez uma única obra muito importante aqui em Brasília. Mas não é agora a hora de dizer, um dia eu vou dizer. Ele estava inspirado. Tem uma obra que ele fez aqui que estava inspirado, mas ele não gostava daqui, morar no Rio, ele desfrutava, ele era carioca mesmo. Então tá. Mas ele, tá vendo, ele tem um ideal. Ele terminou os dias dele rodeado de aprendizes, de pessoas que o admiravam. Agora, esse cientista, para ele ter ido buscar a morte em outro país, sendo que, segundo eu vi ali, ele estava com saúde, é porque ele não teve a graça de vislumbrar o eterno, o Altíssimo. Então ele foi. Até vi pela mídia muitas pessoas dizendo, não precisa ir para a Suíça, pode vir para cá mesmo, vai dar um desfile lá numa favela e pronto. Coisa assim, eu vi essas coisas na net, né? Mas ele tinha as razões dele, ninguém pode julgar, né? Estou apenas explicando sobre estas coisas, entende? Cada um... E sobre a Lua? Em cada cabeça, uma sentença, como diz no juridiquês, né? Sobre a Lua? É. Bom, a Lua é o seguinte, existe uma controvérsia. Eu estava em Laje, Santa Catarina, em 69, quando aconteceu este evento. Então, eu vi, o mundo inteiro parou para ver ir na Lua e desfilar lá na Lua, etc. Né? Eu só posso responder uma coisa, que tem uma coisa que intriga, né? Que deixa essa lacuna, há quem diga que não tem sequer aquele tempo já existia, naquele tempo chamavam-se tape, o que a tecnologia hoje chama de CD, DVD, pendrive, era um tape. Bom, será que não guardaram um evento tão grande como esse, um tape, né? Porque todas as grandes organizações do mundo têm uma espécie de geladeira onde eles guardavam esses tapes, né? Então, aí também, a outra coisa também que deixa, porque eu sou muito racional, sou realista, o que deixa uma dúvida na cabeça do povo é o fato de que dizem que lá não pode inventar. É que dizem, senhor, tem gente na internet que fala que foi feito em estúdio. Sim, justamente. O videozinho, tem um videozinho, né? Na internet. Mas se fosse feito em estúdio, a bandeira não balançava. Que a encrenca está aí, que diz que a bandeira balançou, que lá não podia a bandeira balançar, é uma coisa assim. Eu sei que os astronautas vão sim para cima, isso eu sei. E que também sei que eles colocaram lá estação espacial, essas coisas, tudo, eu sei, a tecnologia, uma loucura, mas foi. Agora, para eu dizer assim, não, eu vi eles, eu vi o que a televisão mostrou, era preto e branco naquela época, entende? E o mundo inteiro viu. Havia uma competição muito grande, uma concorrência muito grande naquele tempo entre a extinta União Soviética e os Estados Unidos.
que queriam, quem mais pode, chorava menos. E daí, até me lembro que o primeiro astronauta do mundo subiu e quando voltou, o presidente do país dele perguntou para ele se ele viu Deus lá em cima. E daí ele disse que não. Né? Quem quiser entender, entenda. Quem quiser crer, creia. Meu pai disse então que eu teria que propagar ao mundo a condição dele de onipotente, onisciente e onipresente, que não é material, ninguém vê. Mas a pergunta que eu não quero calar, alguém de vocês consegue ver o ar aí? Não. E vivem sem o ar? Não. Então Deus é onipresente. Agora dá para ver Deus através das obras que Ele realizou, que realiza. Dá para ver Deus de diferentes formas, inclusive sem depender da Bíblia. A Bíblia é apenas um acervo de história sagrada. História sagrada tem coisas lá que deveras aconteceram. Né? Tá, mas o senhor acha então que o homem foi à Lua? Bom, até prova em contrário, não posso. Você está também até tudo. Até prova em contrário. Ah, a gente ficou curioso para saber, né? Sim, porque nós preste bem atenção. Eu vejo, com o que meu pai me dá a ver, que o cérebro das pessoas, durante muito tempo, que todo o segredo das minhas análises está no neurometafísico do sistema. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que o homem foi à Lua. Os mais antigos sabem disso. Muito tempo. Agora, com a vinda da web, assim como a web está desnudando certos corpos de entidades que estavam mascarados, assim também ela é avassaladora, a web. Então, colocam tanta coisa na net, né? E eu, como eu disse, eu não posso dizer para ti, fora lá na Lua. Entende? Porque não é da minha competência, eu não sou um cientista. Eu sou servo do Senhor. Agora, nada contra ele fora. Agora, uma coisa eu lhes digo, o indivíduo para entrar dentro de uma nave daquela e sair da Terra, ele tem que estar muito, muito hipnotizado. Se ele sofrer de claustrofobia, já nem pode. Por isso eles fazem muitos testes, sabe? Né? É muito impressionante uma pessoa sair, entende? Para ir para um... Né? Eu já vi casos de pessoas que depois, eu vi até no rosto, que queriam poder voltar. Não sei se lembram que nos anos 80, um ônibus espacial, parece chamado Challenger, uma coisa assim, ele saiu todo mundo olhando, ele subiu lá e explodiu lá em cima. Os jornalistas devem lembrar, vocês também. Então, pois é, então quer dizer, uma coisa... E ainda recentemente eu vi muitas coisas, volta e meia escuto e vejo pela mídia que vai cair um pedaço de céu velho lá de cima. Eu vejo todo mundo expectativa. O que é mais impressionante é ver como os cientistas avançaram ao ponto de poder estudar e calcular onde é que vai cair alguma coisa. Entende? O estudo da astronomia, o estudo do espaço é uma coisa fantástica. Porque eu não posso dizer seguramente que o homem esteve lá na Lua, porque ficou essa dúvida que plantaram na cabeça de todo mundo de que lá tinha uma bandeira balançando, né? E dizem os cientistas que lá não tem vento para balançar uma bandeira. Pois é. Foi no momento que ele colocou, assim, que daí obviamente balançou. No momento dele colocar. Será? Não balançou sozinho. E se for porque não Até desmascaram voltaram mais? Não é? Porque não voltaram mais? Voltaram sim. Voltaram. Se voltaram. Não, eu acredito que foi. Custa muito dinheiro para ir para a Lua, etc. Eu sei. Ah, claro. com certeza. Nossa. Bom, de qualquer maneira, não... Quem é que fez essa pergunta, hein? Albert Wesker, de Los Angeles. Ah, bom. Justamente ele mora lá no Ninho, hein? Então, entendi. Albert Wesker. Pois é,
Eu não passo essa pergunta, que tem, por ordem, meu vai responder a todas. Só que começou, olha, para crer em Deus, para ter consciência de Deus, eu tive que, lá no jejum, descobrir, porque até então eu só falava do cosmos, tá? Inclusive chamava de Pai. Mas para descobrir o mistério de Deus, os mistérios de Deus que são insondáveis, só depois do jejum que eu compreendi o todo. E para mim já é uma coisa muito difícil de traduzir para todos. Tem uns que entendem. Vocês sabem como é mais fácil entender Deus, compreender Deus? Quando Ele, por isso que está escrito que muitos são chamados de poucos escolhidos, quando Ele visita o teu foro íntimo com uma chispa de luz, uma chispa divina, e faz tu saber: eis que esse aí é meu servo, meu filho. Aí tu vais, ele não fala, não necessariamente fala, ele te faz sentir que Deus carece, o ser humano, não Deus, carece sentir Deus e não se confundir. Por isso que muitos estão, vocês sabem por que as igrejas por enquanto ainda tem muitas lotadas? Que o efeito manada. Vão lá na mídia, martelo. Daí alguém vai lá por curiosidade. E daí o outro também vai, e outro. E o fenômeno da massificação se produz lá. Eu conheço pessoas que foram lá e não se sujeitaram ao fenômeno da massificação. Bem, meus filhinhos, depois é de ir para o espaço, né? Eu indo em Cristo, assim como digo, isso sim, eu posso dizer com segurança, que ninguém pode ir para o espaço cósmico, para o infinito, de carne e osso. Os astronautas foram até uma certa altura, mas com todos aqueles equipamentos, entenderam? Sim. Até para isso serve a descoberta da aeronáutica, dos astronautas, da astronomia. Até para isso serve. Para que todos saibam que foi uma fantasia muito bem plantada na cabeça dos seres humanos durante milênios, de que eu fui de carne e osso para o céu. A intenção era de que quando eu voltasse aqui, porque eu sei que tem pessoas, desde há 2000 anos e até antes, que sabem da reencarnação. E até posso provar na história. Sócrates sabia da reencarnação. Podem conhecer a história de Sócrates para ver que ele sabia da reencarnação. Entende? Agora hoje, o tempo já se esgotou. Eu vou pedir ao Pai a bênção. Mas antes, uma vez mais, reiterar que na luz de meu Pai, Senhor e Deus que em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais, na medida em que se desigualam. Lei esta que eu proferi na parábola dos talentos há milênios. E antes de pedir ao Pai, uma vez mais, digo: ninguém pode ter tudo, só Ele tudo pode. E que haverá renovação na face da terra. Quem quiser entender, entenda. Agora, aqueles que querem participar da bênção, os beneméritos já sabem. Agora, os que estão chegando, se querem participar e sentir a bênção do Pai, coloca as mãos assim. Não assim, porque aí a bênção escorrega. Assim, como quem quer pedir para receber. Abram os olhos que eu vou invocar o Pai e pedir a bênção.
Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos. Até sábado, até sempre. Pessoal, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, henricristo.tv. Inscrevam-se lá. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa, e acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível o livro Despertador Explosivo, graciosamente, hein, pessoal? Volume 1 e volume 2. Henri Cristo, todo olho o verá. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.